O que é arrependimento? Muitas pessoas acham que arrependimento é o choro, é aquela tristeza profunda e às vezes confunde com o remorso da consciência pesada. Na verdade, arrependimento, conforme aquilo que a Bíblia nos ensina, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que um choro, uma emoção. O arrependimento, ele é mudança de postura, mudança de atitudes. E eu acho interessante que Deus sempre nos dá oportunidades para o arrependimento, para voltarmos atrás e refazermos o caminho onde nós caímos. E eu gosto do texto de Gênesis capítulo 3, versículo 11, que diz que depois que Adão e Eva pecaram, Deus foi ali passear no jardim e eles estavam escondidos. E eles se esconderam porque estavam nus. E Deus pergunta a Adão: quem te fez saber que estava nu? Por acaso vocês comeram do fruto da árvore que eu proibi vocês de comer? E se Deus é onisciente, e de fato ele é onisciente e sabe todas as coisas, logo ele sabia o porquê que ele estava se escondendo. Mas por que ele pergunta? Pela mesma razão que ele pergunta a Caim, depois de ter matado o seu irmão Abel: cadê o seu irmão? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Onde está teu irmão? E Caim ainda dá uma resposta mal educada a Deus: por acaso sou eu o guardião do meu irmão e tal? Por que Deus perguntou a Adão? Por que Deus perguntou a Caim se ele já sabia? Porque Deus estava dando oportunidade a eles de confessar o pecado. E é assim que ele age conosco. Muito mais gracioso do que o inimigo das nossas almas, o diabo. Muito mais gracioso do que muitas pessoas que muitas vezes querem colocar o dedo na nossa ferida. Deus nos incita a confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos pecados, então há perdão, há restauração. E eu gosto muito da parábola do filho pródigo, quando diz que o filho, exigindo a sua herança, foi-se embora e depois de gastar tudo de uma forma totalmente errada, fora dos propósitos de Deus, ele se viu num lugar sujo, cuidando de porcos, na miséria, sem ter o que comer, passando fome, ao ponto de desejar comer da mesma comida que os porcos comiam. Então ele começa a pensar: puxa, eu aqui e na casa do meu pai há tanta comida, há tanta fartura, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar e vou dizer a ele que eu pequei contra os céus e a terra e vou para ele me aceitar. Vou pedir que ele me aceite como um dos seus servos. Até então, mesmo pensando assim, ele não tinha se arrependido. Ele estava com fome. E quando nós estamos longe de Deus, nós sentimos fome de Deus. Nós nos sentimos numa miséria espiritual, numa vergonha, numa culpa, um sentimento de remorso e todas as coisas que o diabo lança contra nós e que o pecado em si traz. A culpa fere, a culpa pesa, a culpa é um fardo que as pessoas carregam. Mas aquele filho pródigo, ele estava num momento de muita fome. Mas quando ele se levanta, no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Arrependimento é mudança de postura, de hábitos, de vida. Arrependimento é fazer o caminho de volta, voltar para os braços do Pai. E diante de tudo isso, uma certeza, aliás, muitas certezas nós podemos ter, mas a principal delas é que Deus estará sempre com seus braços abertos, nos esperando, para que assim que nós cheguemos próximos dele,
Ele corra na nossa direção, como já fez, já vem em nossa direção, e nos abrace, nos beije e nos receba, não como servos, mas como filhos amados do Pai. Quem somos? Porque Ele nos amou e nos ama. E a prova disso é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Arrependimento, mudança de atitude. Arrependimento, fazer o caminho de volta para os braços do Pai. Não perca o seu tempo. E se você estiver distante disso, volte para os braços do Pai, que é o melhor lugar onde você e eu podemos estar. Deus te abençoe.